E hoje faremos um coração. Essa é uma peça muito rápida e prática de fazer. Não precisamos manter contagem de carreiras. Depois que fizermos a parte dos aumentos, a parte das diminuições não tem contagem. Tudo é feito na parte central do coração. É uma peça muito legal para brinde, para os clientes. Você pode fazer corações menores, colocar chaveirinho. Chama bastante atenção para quem faz feira, porque você pode fazer várias cores, tudo bem colorido. Dá para fazer mesclado, a linha mesclado vai ficar muito bonitinho. Você pode aproveitar restinhos de fio, fazer colorido. E é uma peça legal para quem está começando no amigurumi. Vamos para a lista de materiais? Vou usar nessa peça esse barbante. É uma novidade, eu não conhecia, mas é um barbante da Fial, porém não se prenda a marcas. Tex 516, sugestão de agulha 2,5 a 3,5. Vou usar fibra siliconada, a agulha 2,5 e aqueles materiais auxiliares, pinça, agulha de tapeceiro, tesoura e marcador. Lembre-se que desses materiais, o único que é obrigatório é a fibra siliconada. Os outros materiais, você pode usar o que você tem na sua casa ou o que você preferir. Você pode usar linha, lã, barbante mais espesso, uma linha mais fininha, o que tiver. A agulha vai ser compatível com a linha que você vai usar. A tesoura, porque a tesoura serve, marcador, um fiozinho já está bom, já serve. E a pinça, você pode usar a própria tesoura ou pinça de sobrancelha, como eu oriento no vídeo. Vamos tecer? Inicio a peça com um anel mágico, dou a volta com os dedos, laço, aqui eu faço uma correntinha, e dentro dele eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz pontos baixos normais. Alongo, puxo. Agora eu vou lá no meu primeiro ponto. Lembre que a técnica que eu uso do amigurumi é um crochê circular contínuo, então eu não vou fechar minhas carreiras. Eu vou lá no meu primeiro ponto e já vou fazer um ponto baixo. Vou pegar a linha, vou passar por cima da agulha. Eu já vou esconder esse início. Então, aqui já no meu primeiro ponto, já faço um ponto baixo. Aí que enrosco. E novamente, no mesmo lugar, mais um ponto baixo. Então, eu tenho um aumento. Eu vou fazer um aumento em todos os meus pontos de base. Basta fazer 2 pontos para cada ponto de base. Agora eu vou fechar aqui mais um pouquinho o meu início. Pronto. Essa linha eu já posso abandonar. Não preciso mais mexer com ela. Bom, eu tenho 12 pontos na minha segunda carreira. Agora eu volto lá no meu primeiro ponto. Um ponto baixo. Coloco o marcador. E no ponto seguinte, um aumento. Essa é a sequência dessa carreira.
um ponto e um aumento, que eu vou repetir 6 vezes. Um ponto e um aumento. Termino a minha terceira carreira com 12 pontos. Volto no meu primeiro ponto e agora eu vou desencontrar os meus aumentos. Então, aqui no primeiro ponto eu tenho um aumento. Eu falo mais sobre intercalar os aumentos nesse vídeo. Vou deixar nos cards e na descrição do vídeo. Agora eu vou entrar na sequência dessa carreira. Um ponto. No seguinte, um ponto. Então, eu tenho 2 pontos, cada um para um ponto de base. E agora um aumento. Então, a sequência é 2 pontos e um aumento. 1, 2 e um aumento. Eu vou repetir essa sequência 5 vezes. Terminei as 5 sequências, sobraram 2 pontos. Então, eu venho e faço um ponto para cada ponto de base. Juntando o aumento que fizemos no início da carreira, temos os 2 pontos e um aumento, totalizando as 6 sequências que nós precisamos. Termino a quarta carreira com 24 pontos. No próximo ponto, coloco um ponto baixo. No seguinte, ponto baixo. No seguinte, ponto baixo. Então, tenho 3 pontos baixos em sequência. E agora, um aumento. Essa é a sequência que eu vou repetir 6 vezes na carreira. 3 pontos. E um aumento. Finalizei a quinta carreira, tenho 30 pontos. Vou tirar o marcador, colocar um ponto baixo. Vou recolocar o marcador. Só que agora eu vou colocar o marcador aqui na frente. Pois eu vou fazer uma sequência de 4 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu vou manter os meus 30 pontos de base, apenas fazendo um ponto para cada ponto de base. Apenas fazendo um ponto para cada ponto da carreira anterior. Cheguei no final da carreira, eu não movo o marcador. Eu só passo os meus pontos em cima. Assim fica mais fácil de contar. Eu sei que a partir do meu marcador eu tenho que subir 4 carreiras. Então, eu vou fazer a sexta, a sétima, a oitava e a nona carreira com 30 pontos. Cheguei ao final da nona carreira. Então, acima do marcador, eu tenho 4 carreiras. 1, 2, 3, 4. E se for contar do início, eu estou na nona carreira. Agora, eu vou alongar a minha linha e vou cortar. Aqui você vê se você vai querer fazer aquele cordão de correntinhas no meio para colocar numa bolsa ou colocar em qualquer lugar. Você pode cortar um fio mais longo, porque daí você já faz as correntinhas aqui, não precisa fazer emenda. Ou apenas corta um pedacinho, que não precisamos de muita linha aqui. Cortar, eu gosto de cortar, deixar um pedaço um pouquinho, pouca coisa mais longa. Caso seja necessário dar algum pontinho para fechar algum buraquinho que fique na emenda. Eu corto aqui, tiro, e vou fazer outra peça igual a essa, porém eu não vou cortar, nós já vamos emendar. Finalizei a minha segunda peça, não cortei o fio. Agora eu vou vir aqui, ó.
no meu último ponto. Vou começar por aqui. Veja como eu faço. As peças estão paralelas. Eu só coloco o meu ponto lá na outra peça. Bom, puxo a linha aqui por trás. Essa linha ela vai ficar aqui no meio. Lembra, caso seja necessário fazer algum ajuste, ela precisa estar disponível. E vou fazer o meu ponto baixo. Pronto. Agora eu vou fazer um ponto no próximo ponto. E nos demais, um ponto para cada ponto e base. Então, eu vou seguir com ponto sobre ponto até o outro lado. Então, eu tenho aqui 3 pontos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 9 e 30. Bom, cheguei do outro lado. Agora, minha linha, eu vou continuar deixando ela aqui. Agora, eu vou passar lá para o próximo ponto do outro lado. Aqui é o ponto que eu uni. Então, esse é o meu último ponto. Dá para ver bem o degrau aqui. Eu vou passar lá para o próximo lado. Aqui eu vou manter bem a tensão para tentar deixar um buraco o menor possível. E agora eu vou fazer 28 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28. Fiz os meus 28 pontos. Eu ainda tenho 2 pontos para terminar essa carreira. Esse aqui é o ponto da união. Então, ele é o meio da minha peça. Aqui, eu vou fazer uma diminuição tripla. Vou pegar a minha agulha, pegar apenas a linha da frente. No próximo, pego também a linha da frente. E no próximo, a linha da frente. Busco a minha linha lá atrás. Passo por dentro de todas essas argolinhas. E agora faço o meu ponto baixo. Então, uma diminuição tripla pegando pela frente. Vou no meu próximo ponto. Faço meu ponto baixo. E, novamente, eu vou fazer pontos baixos até chegar um ponto antes do ponto central. Pronto. Aqui está o meu ponto central. Então, eu viro até um ponto antes. Você quer saber quantos pontos tem aqui?
Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 pontos. A graça dessa peça é justamente não precisar ficar contando pontos. Mas se você quiser manter a contagem, então agora eu vou novamente, estou aqui no meu penúltimo ponto. Pegando as linhas pela frente. Pronto. Agora eu vou no seguinte. E vou fazer novamente. Vou fazer pontos baixos até um ponto antes do ponto central. Agora que nós temos a diminuição aqui, fica mais fácil de ver onde é o ponto central. Mas se você preferir, você pode colocar marcadores. Tá? Aqui foi o meu último ponto. Eu posso vir aqui e colocar um marcador. Quando eu voltar aqui, eu já sei que aqui é o lugar que eu tenho que fazer a minha diminuição. Então, eu venho. Pego só a linha da frente. Faça a diminuição tripla. Mantenha bem a atenção nesse ponto para que ele não fique buracos. Agora eu fiz a diminuição, vou para o próximo ponto. Então, a cada carreira nós temos 4 diminuições. Cada diminuição tripla você diminui 2 pontos. Como diminuímos dos dois lados, então temos 4 diminuições. Eu vou lá para o outro lado, mantendo um ponto para cada ponto de base, para fazer a minha diminuição. Aqui, cheguei na minha diminuição, um ponto antes da diminuição, vou fazer novamente. Eu vou seguir fazendo as minhas diminuições dessa maneira, cada carreira, 2 diminuições triplas na parte central, até sobrarem 10 pontos. Só. Já subi bem o meu coraçãozinho. Aqui que eu falei do buraco, olha, esse buraco precisa ser fechado, mas faremos isso depois. Enquanto tem um bom espaço ainda, eu já vou colocar enchimento. Que não fique muito difícil, não tem que ficar esmagando muito esse enchimento para colocar. Então, aqui não tem muito segredo, basta colocar. Eu vou colocando e distribuindo lá dentro. A quantidade vai depender qual efeito você quer, se quer um coraçãozinho mais cheinho, se é um coraçãozinho não tão cheio, tá bom. Essas peças parecem que não, mas elas vão bastante enchimento. Eu gosto das peças um pouquinho mais cheinha, porque com o tempo esse enchimento ele diminui. Isso é normal. Com o tempo, com as lavagens. Então, ele acaba ficando um pouquinho mais molenga com o tempo. Se eu acabo preferindo colocar mais enchimento,
Ainda não tá com a quantidade certa de enchimento, porém, eu vou diminuir mais esse buraco, que daí eu coloco o enchimento com a pinça. Eu vou só continuar fazendo as diminuições do mesmo jeito. Agora, tomando cuidado com o enchimento, só vou proteger o enchimento com o meu dedo, para que a agulha não puxe ele para fora. Está aqui, eu tenho 10 pontos nessa minha última carreira. Do início até essa ponta, são 22 carreiras, dos dois lados, tá? Então, eu tenho a mesma quantidade de carreira dos dois lados. Vou pegar a minha pinça e vou colocar mais enchimento. Mas a quantidade de enchimento aqui é opcional, você faz a sua peça e vê quanto que você acha que precisa de enchimento. Você pode fazer isso também com uma tesoura ou com uma pinça de sobrancelha. Acho que tá bom. Aqui eu já posso cortar, não preciso de muita linha, pois é um arremate simples. Linha na agulha de tapeceiro. Agora eu vou fazer um anel mágico invertido. Eu vou apenas pegar aqui na linha da frente de todos os pontos. Vou de dentro para fora. E vou puxar. Como essa linha é muito seca, eu já vou puxando conforme eu vou fazendo os pontos. Se não fosse uma linha tão seca, eu poderia fazer isso em todos os pontos e só depois puxar. Mas essa linha não dá para fazer isso. Vai chegar lá no final e eu não vou conseguir puxar. É quase como um fuxico. Okay? Aqui. Tá vendo que linha seca? Ela não fecha. Agora eu ajeito. Ele fica bem certinho. Vou fechar aqui até que o buraquinho suma. Agora venho dentro do buraco e levo a linha lá para cima. Puxo bem, ajeito. Posso puxar o enchimento para essa parte, para ficar mais fofinha. Cuidado para não quebrar a agulha, tá? Essas agulhas não são essas coisas. Ajeita aqui, ó. Vou colocar a agulha aqui um ponto à frente. Aqui, ó. Seguindo esse desenho. Eu não vou cortar essa linha, vou colocar só lá para dentro. Pronto. Fica bonitinho. Agora vamos costurar esse pontinho aqui. Basta você pegar, puxar a linha lá pro meio. Vou pegar um pontinho por vez. Pego aqui.
puxo, vou lá pro outro lado, tô pegando só a argolinha de fora, puxo, pego lá pro outro lado, até eu pegar todos os pontinhos do meu buraco, sumir. Olha só. Isso aqui é um enchimento que tá querendo sair. Puxar bem. Deixa eu só ver se não tem nenhum buraquinho. Agora eu vou entrar, vou passar pelo meio do enchimento, porque o próprio enchimento me ajuda a segurar essa linha e eu não preciso dar nó. Mas se você preferir, antes de arrematar esse lado aqui, você pode puxar os dois para o mesmo buraco e dar um nozinho. Eu vou escondendo essa linha dentro da peça e fica bem fechadinho. Não vai soltar. Prontinho. Deixa eu só ajeitar aqui. E está pronto o nosso coração. Aqui pode subir aquelas correntinhas para fazer um chaveiro. Ou você pode colocar um mosquetão, uma argolinha de chaveiro, que vai ficar bem bonito. Você pode fazer em outros tamanhos também. Se você quiser menor, uma opção é usar uma linha menor. Ou ajustar a receita. Nós fizemos aqui até a 5ª carreira de aumentos. Você pode fazer só até a 3ª com 18 pontos, ou até a 4ª com 24. Até a 3ª carreira você sobe apenas 2 carreiras de repetições e as diminuições são proporcionais, da mesma forma que nós fizemos aqui, tá? Você vai fazer até sobrarem 10 ou 8 pontos aqui embaixo para arrematar. Se quiser uma peça maior, você pode usar uma linha mais espessa, um barbante, ou uma linha dupla, tripla, ou pode ajustar a receita. E você, em vez de fazer apenas 5 carreiras de aumentos, você vai fazer 6, 7, 8, depende do tamanho que você quer. Se você fizer, por exemplo, 8 carreiras de aumentos, você vai fazer 7 carreiras sem aumentos, 7 carreiras de repetições. E as diminuições são proporcionais também. Então, é só ir fazendo as diminuições sempre centrais, que o coração vai ficar do tamanho certo. Aqui eu tenho um outro coração que eu fiz. Veja que legal. Esse brilho que ele tem é da linha de polipropileno. Eu misturei barbante 02, com a linha de polipropileno, aquela linha seda. Você vê que ele ficou maior, embora eu usei 2 linhas mais finas, as 2 juntas ficou maior, porque essa aqui é uma linha mais espessa. Veja que legal que fica, que bonito. Então a gente pode criar, misturar texturas e vai ficar uma peça muito bonita. O único detalhe desses corações é que se você vai fazer um coração que vai colocar olhinhos, bracinhos, como aquele coração bambolino, ou algum outro bordado de detalhe, talvez essa marcação não seja tão interessante. Por isso, num próximo vídeo, eu farei um coração com aquelas diminuições tradicionais e que não fica essa marcação, que é mais interessante para alguns tipos de peça. Então, vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!